E aí, galera de Sistemas de Controle 2, estão dando continuidade ao conteúdo da disciplina. Hoje a gente vê finalmente controle integral, tá? Controle integral tá aqui, né? O título, tá? É um controle com realimentação de estados, tá? Então trata-se de realimentação de estados, no qual a gente realimenta também a saída do sistema, além dos estados, tá? Integra o erro. A questão principal é a integração do erro, tá? Integração do erro. Tá? De modo que a ação de controle, tá? Ela possa, né, ser construída, né, de modo a eliminar o erro de regime permanente, tá certo? Ok? Então, dado um conjunto de equações de estado, x ponto é igual a ax mais bu, tá? Y é cx com d igual a zero. Então, você tem essa representação no espaço de estado, né? Então, x ponto você integra, tá? Integra de modo a obter o x. Então, estou montando essa equação, né? A vezes o x, então a matriz do sistema A aqui, ó, vezes o x, mais, vou colocar uma junção de soma aqui, então mais A vezes o x, né? X vezes o A aqui, mais essa junção de soma, né? Mais BU, tá? Então, B e o U, né? U. Então, essa equação eu acabei de montar aqui com o diagrama de bloco. O Y é C vezes o X, né? C vezes o X, eu tenho a saída Y. A realimentação de estados, a gente já viu que você pega os estados do sistema, né? Mede as variáveis de estado aqui, tá? E compõe uma ação aqui, né, de controle, né? Compõe uma ação de controle realimentando as variáveis de estado através de um conjunto de ganhos K, que o comportamento dele em malha fechada tem um conjunto de polos onde você os aloca, né, de modo a construir a dinâmica, né, do sistema em malha fechada, a resposta transitória do sistema, tá? Então isso aqui é a estrutura da realimentação de estado, tá? Para ver o controle integral, você tem que integrar o erro, tá? Então, além da realimentação de estado, você tem que fazer a integração do erro. Então, você tem que fazer uma realimentação do sinal de saída aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar de cá. Uma realimentação, então a referência não é mais aqui, você tem que produzir um sinal de erro aqui, né? O erro é a referência. Horrível isso. Referência, né? Mais a referência, menos, né? Menos a saída, né? Então, menos a saída aqui, ó. Então, você vai realimentar a saída. Dá para integrar o erro. Então, vai pegar a saída e vai gerar, então, o sinal de erro, né? No tempo aqui, tá? Erro no tempo.
que vai ser integrado, tá? De modo que ele vai gerar uma variável de estado nova, xn aqui, ó, tá? Além das variáveis de estado já do meu processo, tá? Então isso aqui já em malha fechada, a estrutura do controle com realimentação de estado, controle integral, tá? E aí você pega essa variável de estado xn aqui, que foi integrada a partir do erro, tá? E também aplica um ganho K nela para que o comportamento de malha fechada, né, tenha os polos, né, na posição que você os deseja, né, e você construa com isso a dinâmica. Então esse ganho aqui a gente chama de KE, tá? KE. Aí sim você tem a sua, vamos dizer assim, a sua entrada aqui, ó, tá? Vou colocar até aqui, né? Sua entrada aqui, para que você construa, né, a ação de controle adequada ao processo em questão que você está controlando, tá? Então a estrutura em azul, realimentação de estado, a estrutura em vermelho, tá? Integrando o erro e com isso gerando mais uma variável de estado que vai ser multiplicado por um ganho, tá? É a estrutura do controle integral, tá? Então a gente tem que fazer isso aqui, tá? E fazer também essa realimentação da saída, a integração, a nova variável de estado e o novo ganho associado a ela, tá? Então esse vai ser a estrutura do sistema de controle integral que a gente vai procurar montar, tá? Então vamos fazer isso através de um exemplo, como sempre, né? Fica mais fácil da gente entender, tá? Então, dado esse sistema, né? X ponto é igual a essa matriz de sistema, 0, 1, menos 3, menos 5x, mais 0, 1, u, né? Y é igual a cx1, 0x, né? Então, nota-se claramente que isso aqui está em variável de fase, né? Variável de fase. Então, esse processo aqui, ó, se a gente for observar, ele seria algo do tipo sem zeros, né? Tá? Então, seria 1 sobre S ao quadrado. Aí, inverte a posição aqui, ó, mais 5S mais 3, né? Então, deixo para os senhores a tarefa, né, de converter essa função de transferência desse processo nessa representação no espaço de estado na forma variável de fase, tá? Eu estou tratando disso somente por inspeção, porque isso já é um tema antigo para nós, tá? Então, dado esse sistema, dado esse processo, né, que está em variável de fase, projetar um controlador sem controle integral primeiro, né, sem controle integral, para resultar uma ultrapassagem de 10% e um tempo de acomodação de meio segundo, tá? No final, calcular o erro regime permanente para a entrada em degrau unitário, tá? Lembrando que a gente vai, nesse caso, né, nós vamos calcular o erro de regime pelo método de substituição, tá? Vai ser 1 mais CA menos 1B, tá? Sendo que no caso da realimentação de estado, tá? Dessa letra A, esse A aqui, ó, é o nosso A menos BK, né? Sistema, a nova matriz do sistema já realimentado, tá certo? Então, e a letra B repetiu o processo, mas usando, né? Utilizando controle integral. Então, controle integral a gente vai ver mesmo na letra B, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, variável de fase, eu tenho o sistema de segunda ordem, então eu tenho... voltar para o amarelo, melhor. Eu tenho o Y, o X1, o SX1, o X2, o SX2 e o U, né? Tá? Então, Y, X1, SX1, X2, SX2 e
a ação de controle, tá? Então, vamos interpretar aqui, né? Seria x1 ponto, né? x1, tem que colocar os integradores aqui, estou me adiantando. Integrador aqui. Integrador de K, né? 1 sobre S. x1 ponto, né? Que aqui é x1, x2, né? x1, x2. Não deu nem pra ver, não adiantou nada. Aqui, x1, x2 ponto, né? x1 ponto, x2 ponto, né? E aqui x1, x2, ok? Beleza, só lembrando, né? Então x1 ponto é 1, x2, né? Então x1 ponto é 1, x2 aqui. 1, x2. x2 ponto, tá aqui, né? x2, né? 2, x2, né? x2 é menos 3x1, menos 5x2. Então eu gosto de colocar de dentro para fora, menos 5, né? Menos 5 e menos 3 do x1, né? Então, menos 3 vindo de cá, tá? Menos 3, né? Mais 1U, né? Então, tá vindo 1 de cá, né? 1. E a saída é 1x1. Então, simplesmente 1 vindo aqui, né? Eu jurei que aqui é uma seta, tá? Beleza, na realimentação, no controle com realimentação de estado, então a gente tem que pôr agora, né? A entrada. A entrada, eu tava pensando que se eu copiava isso aqui, mas não deixa. A entrada R, né? R. E a realimentação dos estados, né? Então vamos compor a ação de controle aqui, ó. A realimentação dos estados. Então esse aqui vem do x2, né? Então seria o menos K2. E esse aqui vem do x1. Então é o menos K1, né? Menos K1. Beleza? De modo que, interpretando esse novo sistema, eu vou ter então x1 ponto, vou colocar de cá mesmo, x1 ponto, x2 ponto, né? Vou fazer ela um pouco maior, porque agora tem uns ganhos K, né? x1, x2 mais B R, né? A entrada agora é o R, né? A referência, tá? Então essa aqui, ó, é a nossa A menos BK, né? A menos BK. A nova matriz de sistema, considerando as realimentações de estado, né? E aí, lembra também que aqui a gente vai fundir esse nó do U de S com o nó do SX2, né? Por causa desse ganho 1 aqui, ó, que vai me permitir fazer isso sem que eu tenha que mudar nada desses valores aqui, desses ganhos, tá? Das realimentações.
Então, vamos interpretar de novo. x1 ponto é 1, x2, né? Então, x1 ponto é 0, x1 e 1, x2. Continua assim, tá? O x2 ponto é que vai mudar, né? X2 ponto é o sx2, tá? O sx2 vai ser vindo do x1, tem o menos 3 e o menos k1, né? Então fica menos k1 mais 3. E do x2, aqui ó, vem o menos 5 e o menos k2, né? Lembrando que esses dois aqui é o mesmo nó, é o sx2, tá? Então, menos k2 mais 5, né? Mais 5. O SX1 não tem entrada diretamente conectada nele, então é 0R, né? E o X2 ponto, como o U veio para cá, né? A entrada R já está conectada nele com esse ganho 1 aqui, ó. Então, 1R, tá? O Y continua sendo 1x1, né? Então é simplesmente 1x1, 0x2, né? X aqui, X vetor, tá? Beleza? De modo que, por inspeção, se você analisar essa matriz de sistema aqui, ó, e o B e o C de cá, tá? Você vai chegar numa equação característica para esse sistema que vai ser E de S é igual a S ao quadrado. O sistema continua sendo de segunda ordem, né? Mais K2 mais 5 S, né? Inverte aqui e troca o sinal, inverte a posição aqui, né? E troca o sinal, mais K1 mais 3, né? Isso aqui seria o S a 0, né? Só vou agrupar aqui para a gente ver. Então precisa agora de um Q de S desejado para comparar, né? E obter os ganhos, né? Aquilo que a gente já sabe fazer, né? Desejado. Que vai ser igual a um S ao quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado, tá? Porque o sistema é de segunda ordem, né? E aí eu estou querendo, né, construí-lo de modo que tem ultrapassagem de 10% e o tempo de acomodação de meio segundo, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular o zeta, né? Então o zeta a gente calcula pela ultrapassagem percentual, né? Lembrando que a ultrapassagem percentual é igual a E a menos π zeta dividido por raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Isso aqui vezes 100, né? Então, se você for pelo método rápido que a gente já está acostumado, ln de 0,1, né? 10% ao quadrado é igual a π ao quadrado, zeta ao quadrado, sobre 1 menos zeta ao quadrado, tá? Então, vamos ver o ln. Então, 0,1 ln ao quadrado. 5,3, né? 5,3. Então, fica, já vou passar esse cara multiplicando, então 5,3 vezes 1 menos 5,3 zeta ao quadrado é igual a π ao quadrado zeta ao quadrado. Então vai ficar, o zeta ao quadrado vai ser 5,3 dividido por 5,3 mais π ao quadrado, que é igual a 5,3 dividido por 5,3 mais π quadrado, fechou, aí
igual a 0,349. 0,349. Então, o zeta então, zeta vai ser raiz de 0,349. Portanto, zeta é igual a 0,349 raiz quadrada. 0,59, tá? Então, 0,59. Ok. Agora o ômega n, né? Então, o ômega n, vamos pelo tempo de assentamento, é igual a 4 sobre zeta ômega n. Então, o ômega n vai ser 4 sobre zeta tempo de assentamento. Então, vai ficar 4 sobre 0,59 vezes o tempo de assentamento que ele quer, quanto mesmo? Meio segundo, né? Então, vezes 0,5. Isso vai dar 4 dividido por 0,59 vezes 0,5. Fechou? É igual a 13,56, né? 13,56 radiano por segundo, tá? Então agora eu vou montar esse Q de S aqui, tá? Então já vou colocar aqui, vai ser Q de S desejado. Desejado vai ser igual a S ao quadrado mais 2 multiplica 0,59 e multiplica 13,56 S, né? Multiplicou S mais o 13,56 ao quadrado. Então, o que desejado? Desejado vai ser o quê? S ao quadrado mais, vamos multiplicar esse cara aqui, 2 vezes 0,59 vezes 13,56. 16, né? Então, 16 S mais, vamos ver o 13,56 ao quadrado. 13,56 ao quadrado. 183,87. 183,87. Ok? Então, comparado com esse aqui, ó, tá? O K1 mais 3 é igual a 183,87, né? Então, K1 vai ser o quê? Vou passar o 3 subtraindo, né? Então, vai ficar 180,87. E o K2 mais 5, né? É igual a 16, né? K2 mais 5 aqui, ó. É 16 aqui, esse coeficiente do S, né? É 16. Portanto, o K2 vai ser o quê? 11, né? Passa o 5 subtraindo, então vai ser 11. Então, tem esses ganhos aqui calculados, tá? Calculados para realimentação de estado só, né? Construir a dinâmica do sistema, alocando os polos, tá? Mas sem o controle integral. Então, aqui, ó, vamos montar essa matriz aqui, A menos BK. Então, esse menos
menos K1 mais 3 aqui, ó, seria o menos 183,7 aqui, né? Então, eu só escrever pequenininho aqui, menos 183,87 aqui, né? E o K2 mais 5 aqui, ó, K2 mais 5 é o 16, né? Então, menos 16 aqui. Então, vou montar essa matriz de sistema, tá? Esse vetor de acoplamento com a entrada e o vetor de saída, tá? E a gente vai calcular o erro, né, pelo método de substituição, essa fórmula aqui, tá? Então, só um instantinho que eu vou ligar o MATLAB. Então, aqui no MATLAB, né, vamos entrar com a A menos BK, tá? Vou colocar, né, é a nossa A menos BK, tá? Vai ser 0 e 1, menos 183,87 e menos 16, né? Menos 16, então essa é a A menos BK. A B é a 0,1, né? E a C é igual a 1 espaço 0. D é igual a 0. Então, essa P de S aqui, P de S não, T, né? Sistema malha fechada vai ser espaço de estado A, B, C, D, né? Ok? Só vou montar ela para poder depois dar um degrau, a gente vê o comportamento dinâmico, tá? Mas o que eu quero mesmo é o erro, né? O erro é igual a 1 mais C vezes inversa da A, né? A vezes a B, não é isso? Tá? Então, vamos calcular o erro aqui. Ó, o erro deu 0,9946, né? Muito grande o erro, né? Então, ele está atingindo só o centésimo, né, do valor do degrau unitário da entrada, né? Então, aqui está o erro 0,9946. Vamos depois anotar lá, né? Então, o erro igual a 0,9946. Então, vamos dar um degrau nessa T aqui, que a gente vai ver o comportamento dinâmico que a gente construiu, mas o erro também, né? Então, step na T, então vai dar, o MATLAB está com um pouquinho de sono, aqui, então tá lá, né? Então, a gente construiu, característica de pico foi ultrapassagem de 10%, não foi isso que a gente calculou? Tá? Ultrapassagem de 10% e tempo de assentamento de meio, né? Tá lá. Diferença pequena aqui no overshoot no tempo de assentamento é minhas casas decimais, tá? Minha imprecisão ao fazer o cálculo, tá certo? Outra coisa que é importante observar, o valor final dele aqui, ó, tá na casa do 10 a menos 3, né? Então, mostra, né, vamos dizer assim, de outra maneira, o erro que a gente acabou de calcular de 0,9946, tá? Ok? Certo, então, tá aí o que a gente esperava já do controle realimentação de estado sem ser o controle integral. Então, agora vamos fazer o controle integral para ver o que acontece, né? Deixa eu pegar essa matriz aqui, ó. Tá? Vou copiá-la. Eu vou usar esses K1 e K2, mas não esses aqui, tá? Eu vou ignorar esses aqui para esse projeto aqui que a gente acabou de fazer, tá? Vamos ter que calcular outros ganhos K agora, considerando a estrutura, né, do controle integral, ou seja, considerando essa estrutura aqui, tá? Então, deixa eu passar para cá.
colocar de cá. Beleza? Então eu vou apagar isso aqui, ó. Opa! Vou apagar isso aqui, porque eu vou colocar a minha entrada considerando a estrutura do controle integral, tá? Então mantém essa daqui, né? E vou colocar a entrada considerando o controle integral, né? Então, eu tenho que ter um R aqui. Um R. Diagrama de fluxo sinal é R de S, mas é o nosso R aqui, ó. Eu estou montando essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, considerando a realimentação da saída, né? Então, o R chega no sinal do erro, né? Do erro, com ganho unitário, tá? Ganho unitário. Então, é um R, né? Ó, o que é o erro aqui, ó? O que é o erro? Um R menos um Y, né? Tá? Então, tem que chegar com a realimentação lá da saída Y, tá? Então, o que é o erro? Um R menos um Y, né? Então, tem que vir com Y de cá, ó. Sempre dá, ficar torto no final, né? Então, menos um Y. Então, esse é o erro, né? Esse erro, ele precisa ser integrado para virar um X novo, né? Então, aqui é um X novo de S, né? Então, para virar o X novo de S, eu tenho que integrar aqui, né? Deixa eu ficar mais distante, porque agora vi que deu espaço aqui. Vamos colocar aqui assim, né? Então, tem que integrar para virar o X novo de S, né? Então, 1 sobre S é a integração, tá? Então, integral 1 sobre S do erro é a nova variável de estado, né? E para virar a ação de controle, tá? Eu também tenho que aplicar um ganho KE aqui, ó. Tá? Então, está chegando o U de S aqui, a ação de controle, todos com ganhos K aqui, né? A partir das variáveis de estado. X1, X2 e Xn, tá? Então, agora vamos interpretar esse sistema como um todo, tá? Considerando, além das realimentações dos estados, a estrutura do controle integral com a nova variável de estado, tá? Então, isso aqui vai virar uma nova representação no espaço de estados, tá certo? Vamos concentrar aqui, né? Então, vai ficar x1 ponto, x2 ponto, xn ponto, tá? Ok? De modo que o xn ponto é o próprio erro aqui, né? Ok? Então, isso aqui vai ficar matriz de sistema. X1, X2 e Xn, mais acoplamento com entrada, e entrada sendo a referência, tá? Então, observem bem, agora eu tenho um sistema de terceira ordem por causa dessa integração e dessa nova variável de estado aqui, tá? Então, vamos montar a matriz de sistema, interpretando aqui. X1 ponto é 1x2, né? Então, 0x1, 1x2 e 0xn, tá? X2 ponto, tá?
continua valendo aqui, ó, vamos dizer assim, você fundir, né, esse nó do U de S com o SX2 aqui, tá? Continua por causa desse ganho unitário aqui. Então, continua valendo, então. O que está valendo? Menos K1 mais 3x1, tá? Então, menos K1 mais 3 mais 3x1, tá? Ó. Então, fundiu daqui para cá, né? Então, o SX2 menos todos os dois vindo do X1 aqui, né? O K1 e o 3, né? Então, como os dois estão menos K1 mais 3x1. Depois, ó, do X2, menos 5 e menos K2, ou seja, menos K2 mais 5 X2, né? E agora tem o KEXN, né? Tá? Então, KEXN aqui, ó. Tá certo? Então, KE, né? KEXN, tá? Então, ó, vamos de novo. Estou interpretando o X2 ponto. O X2 ponto é o SX2. Considerando que o U de S aqui foi fundido com o SX2 por causa desse ganho unitário aqui, tá? Então, vindo do X1, né? Então, multiplica linha vezes coluna aqui, ó. Vindo do X1 tem menos K1 mais 3. Vindo do X2, aqui é outra variável de estado, eu tenho o menos 5 e o K2, então menos K2 mais 5. E vindo da outra variável de estado, qual outra? A X nova aqui, ó, a nova variável de estado, tem o ganho KE, tá? Então, opa. KE aqui, ó, ok? E quem que é o XN, tá? XN não, XN ponto. XN ponto é o erro aqui, né, ó. Então, se você pensar que daqui para cá você está integrando, né? O erro é a derivada do XN, tá? Então, o que é o erro aqui, ó? Então, você vê em termos de variável de estado, tá? Então, seria o Y, que é o 1, né? X1, tá? Quem que é o Y? Vamos ver o que é o Y, a equação de saída. Continua sendo 1x1, 0x2 e 0xn, correto? Ó, x1, x2, xn. Basta olhar para cá, né? O que é o y? 1x1, tá? Então, se eu estou vindo para cá, ó, o que é o erro aqui? O erro é o SXN, né? SXN, tá? Porque daqui para cá, ó, tem uma integração. Então, o XN ponto é o SXN, é o erro. Mas quem que é o erro? R menos 1Y, né? Tá? Então, o que é o Y? O Y é 1x1. Então, menos 1x1, 0x2 e 0x3, tá? Mais 1R. Então, 1R aqui, ó, tá? Os outros dois não tem entrada acoplada diretamente neles, tá? Então, é 0. Ok? Então, voltando aqui, ó. Xn ponto é o quê? Derivada do Xn, né? Só que o Xn é integral do erro. Então, a derivada do Xn é o próprio erro. Então, o erro é o SXn, correto? Que é o Xn ponto, na equação de estado, tá? Quem que é o SXn ou, consequentemente, o Xn ponto? É menos 1 do y mais 1r, tá? Mas a gente não pode colocar aqui menos 1 do y, tem que ser menos 1, tem que ser um número em termos de variável de estado aqui, né? Então, variável de estado é x1, x2 e xn, tá? Então, eu vim para a equação de saída do sistema, né? Que é o y aqui, ó. Então, o y é quem? É 1x1, continua sendo 1x1 a saída, né? Então, 1x1, 0x2 e 0xn, a nova variável de estado, tá? Então,
fica então o que é o xn ponto, que é o x, o SXN, né, o xn ponto, tá? É menos 1 y, mas quem que é o menos 1 y? Menos 1 x1, né? Então, menos 1 x1, tá? 0 do x2, não tá vendo nada do x2, né? Nem do próprio xn, tá? O xn não está realimentando aqui, tá? Então, menos 1, 0 e 0, tá? Só que também está chegando no nó do xn ponto aqui, ó, tá? O 1R, então, 1R aqui, ó, beleza? Se vocês observarem na literatura, eles salientam o seguinte, que esse pedaço da matriz aqui, ó, do controle integral, ela é sempre o A menos BK, tá? Esse pedaço aqui, ó, ela é sempre a BKE. Mas quem que é a B? Vamos ver qual que era a B? Aquela B original lá, ó. Aqui, ó, 0 e 1, tá? Então, 0, 1, KE, né? Então, tá lá, ó. 0, 1, KE aqui, ó. E esse pedaço aqui, ó, ela é sempre menos C, tá? Se você observar a C aqui, ó. Cadê a C? Aqui, ó. 1 e 0, né? Então, menos AC, ela deu lá menos 1 e 0. E aqui vai ser sempre 0 mesmo, tá? Então, isso aqui vai ser sempre 0 mesmo. 0, de um jeito ou de outro, tá? Então, essa matriz inteira aqui, ó, os autores dão o nome nela de A chapéu, tá? Essa A chapéu, ela vai ser, então, A menos BK, BKE menos C e 0, tá? Sempre. Se você for direto para cá, ó, você só tem que pensar dessa forma, tá? E aí, para poder você ter um Q de S, você tem que fazer o seguinte. Q de S vai ser determinante da SI menos A chapéu. Aí você tem o Q de S. O Q de S desejado você tem que construir, tá? Q de S desejado você tem que construí-lo a partir da dinâmica que você quer, né? Aquela dinâmica, tá? Então, uma parte dela é isso aqui, tá? Na verdade é essa aqui, né? Mas daí tem um terceiro polo, que a gente elevou o tipo do sistema, tá? Terceiro polo, você coloca ele distante da coordenada sigma d do conjugado complexo, né? O zeta ômega n aqui, tá? Tipo 10 vezes para cima, tá certo? Ou você cancela um zero, se o sistema tiver um zero. Só que o sistema não tem zero, né? Então, simplesmente é colocar o terceiro polo no mínimo 10 vezes o zeta ômega n, tá? Que você está precisando compor, tá? Então, vamos voltar para cá, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Determinante de SI menos A. Então, vamos fazer primeiro SI menos A, né? SI menos A chapéu vai ser S0, 0, 0, S e 0, 0, 0 e S. Menos essa bonitinha todinha aqui, ó. Então, 0, 0
0 menos K1 mais 3 menos K2 mais 5 e KE menos 1, 0 e 0. Então, isso aqui vai ficar 0 menos S é 0, é S, aliás. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 0 menos K1 mais 3, K1 mais 3, né? K1 mais 3. S menos K2 mais 5. S mais K2 mais 5. E 0 menos KE menos KE aqui, ó. 0 menos 1. 0 menos 1, né? Dá 1. 0 menos 0, 0. E S menos 0, S. Tá? Então, você tem que fazer o determinante desse cara aqui agora, né? Então, Q de S vai ser determinante da SI menos A, né? Chapéu, tá? Então, ou seja, determinante dessa matriz aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V, veio para cá. Vamos fazer o determinante desse carinha agora, né? Então, vou usar essa coluna aqui, tá? Então, Q de S vai ser 0 menos cofatores dele, né? Então, não precisa. Depois, menos KE. Aliás, vamos ver a posição do KE, né? Menos 1, né? Menos 1. Linha 2, coluna 3, né? Então, vai ficar linha 2, coluna 3, né? Então, elevado a 5, que multiplica menos KE, que multiplica cofatores do menos KE. É o S menos 1, né? S menos 1, 1 e 0, né? 1 e 0. Depois, mais menos 1, linha 3, coluna 3, né? Então, elevado a 6, que multiplica S, que multiplica os cofatores de S, né? Então, S menos 1, S menos 1, K1 mais 3 e, cadê? S mais K2 mais 5, né? S mais K2 mais 5. Beleza. Então, Q de S vai ser KE. KE ficou, aqui fica negativo, então com menos fica positivo. KE que multiplica 0 menos 1, né? Então, KE que multiplica 1, né? É isso? Então, 0 menos 1. Então, deu 1. Mais S, né? Que multiplica esse S, né? Ficou positivo aqui, ó. Do exponencial par, né? Então, S ao quadrado, né? S ao quadrado mais SK2 mais 5S menos 1 vezes isso, então mais K1 mais 3, né? Então, Q de S vai ser KE mais S ao cubo mais S ao quadrado
K2 mais 5S ao quadrado mais SK1 mais S3, né? Aliás, 3S, né? 3S. Agora é só ajeitar isso aqui, né? Então, ajeitando isso aqui, fica Q de S é igual a S ao cubo, né? Ó, S ao cubo. Os termos S ao quadrado continuam K2 mais 5S ao quadrado, né? Mais K2 mais 5S ao quadrado. Mais os termos em S, K1 mais 3, né? K1 mais 3S mais... Só sobrou o KE, né? De número sem S aqui, tá? Mais KE. Ok? Você poderia falar, é só inverter esse aqui. Não, não. Você tem que resolver desse jeito aqui, ó. Determinante do A chapéu aqui, ó, tá? Do SI menos A chapéu, aliás, tá? Porque não é sempre que dá certinho aqui, ó, que você bate o olho e fala que é o mesmo de pegar esses caras aqui, não, tá? Ou, aliás, esses, né? Esse caboclo aqui, ó, na ordem que ele aparece aqui, mudando só esses dois, tá? Então, não é por aí, não. Tem que resolver realmente o SI menos A chapéu determinante do SI menos A chapéu para chegar no Q de S. Então, agora você tem o Q de S, tá? Então, você precisa do Q de S desejado, né? Para comparar. Q de S desejado vai ser S mais um polo real agora, tá? Vou colocar um polo 3 aqui, que é um polo real, que multiplica S ao quadrado mais 2. O zeta continua sendo aquele, tá? Que a gente calculou. Qual que era ele mesmo? 0,59 e o ômega n 13,56, né? Para dar ultrapassagem de 10%, tá? Ultrapassagem de 10% aqui, né? E o tempo de assentamento de meio segundo, tá? Então continua valendo o zeta e o ômega n, tá? Então você põe lá 2. Vou colocar um colchete aqui, né? Acolchambrar, tá? Um colchete aqui. Colchete 2, zeta, ômega n, 13,56, né? 56, S mais o 13,56 ao quadrado, tá? Então, o Q de S desejado, a gente já resolveu. Pelo menos essa aqui já está resolvida, né? Desejado vai ser S mais polo 3, que multiplica S ao quadrado mais... É 16, né? Deixa eu ver como é que era lá. Ela já foi resolvida por nós, né? Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. É essa aqui, tá? 16S 183,7, né? Então, mais 16S mais 183,7, tá? 183,7, né? Deixa eu ver de novo. 183,7. Para que esses caras, né, formem um conjugado complexo dominante de segunda ordem, tá? Esse terceiro polo aqui, ele tem que estar no mínimo 5 vezes o zeta ômega d aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, que é a metade disso aqui, tá? Então, no mínimo, aqui, ó, o zeta ômega n aqui, que deu 16, então é 2 vezes 8, tá? 2 vezes 8, né? Para dar o 16 aqui. Então, o zeta ômega n é igual a 8, não é isso? Tá? Então, esse terceiro polo tinha que ser pelo menos 5 vezes 8, tá? Então, polo 3 deveria ser pelo menos
menos 5 vezes 8, ou seja, tá lá pelo menos no menos 40, tá? Beleza? Só que alguns autores, né, falam que tem que ser pelo menos 10 vezes, tá? Eu vou fazer igual o do livro, tá, pessoal? O do livro, tá? Deixa eu ver aqui. O do livro tá 100 aqui, tá? Então, Q de S desejado vai ser igual a S mais 100, que multiplica S ao quadrado mais 16S mais 183,7. Então, Q de S desejado vai ser, deixa eu fazer para vocês aqui rapidinho, tá? Então, aqui o Q de S desejado deu, então, fiz as contas, tá? Deu S ao cubo mais 116S ao quadrado mais 1783,7S mais 18.370, tá? Beleza? Então agora eu tenho a tarefa de comparar esses coeficientes aqui com esses números, né? Com esses coeficientes aqui também do Q de S desejado. Então o KE tá lá, né? KE já tá na cara, né? Que é 18.370, tá? O K1 mais 3 é igual ao 1.783,7, né? Portanto, o K1 vai ser o quê? 1.780,7, né? E o K2 mais 5, cadê o K2 mais 5? Tá aqui, né? K2 mais 5 é igual ao 116, né? 116. Portanto, o K2 vai ser, passa para cá, né? Subtraindo 111, tá? Então tá aqui, ó, pessoal. KE 18.370. O K1 1780,7 e o K2 111, né? Vocês viram que o K1 e o K2 mudaram muito em relação àquele primeiro, a letra A, né, do exercício, só variável de fase sem controle integral, tá? Então vamos substituir aqui, ó, na matriz de sistema, tá? Aqui na matriz de sistema. Então aqui deu o K1, KE, né? O KE aqui, ó, eu vou colocar em vermelho. Deixa eu só copiar ela aqui. Essa matriz de sistema é aqui, né? Ela limpinha tá aqui, tá? É o A chapéu, né? Vou colocar de cá. Vamos colocar aqui a chapéu, né? Vai ser isso aqui, né? Então vamos colocar os números ali, né? Só para a gente lembrar. Então essa aqui ficou 18.370. Essa aqui ficou 111, né? 111 menos 111, né? Por causa desse sinal aqui. E essa aqui ficou menos 1.783,7, tá? Então tem que levar isso agora lá no MATLAB para a gente calcular o erro, tudo bem? Lembrando que a nova B, né? A B nova, ela vai ser aqui, né? 0, 0 e 1, tá? 0, 0 e 1. E a C nova
do controle integral vai ser 1, 0 e 0, né? Tá? Então tem que levar esse sistema lá agora no MATLAB para a gente calcular, tá? Só um instantinho. Opa, eu tô vendo um erro aqui, ó. Então aqui, ó, aqui KE 18.370, aqui K2 mais 5. K2 mais 5 é 116, não 111, tá? Então quase que a gente comete esse erro aqui, tá? Né, na verdade. Então deixa eu apagar isso aqui. Então aqui é menos 116, né? Ó, K2 mais 5. Menos 116, tá? E aqui, menos 1783,7, tá certo, né? Que é o K1 mais 3, é isso aqui. Beleza. Então, vamos lá no MATLAB agora. Então, no MATLAB, pessoal, eu vou chamar de A1 a nossa A chapéu, tá? Ou A hat, né? A chapéu, tá? A hat vai ser o quê? Vou montar ela aqui, né? 0, espaço 1, espaço 0, ponto e vírgula, menos 1783,7, menos 116 e 18.370, beleza? Ponto e vírgula, menos 1, 0 e 0. Então a chapéu tá aí. Opa. A nova B, eu vou chamar de B chapéu também, tá? Porque é o sistema realimentado, né? Vai ser 0, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula 1. E a C chapéu também do novo sistema realimentado vai ser 1, 0 e 0, tá? Então tá aí. Então, o novo sistema T1, tá? Já realimentado, tá? Já ele completo, vai ser espaço de estado da A chapéu, B chapéu, C chapéu e 0, né? Deixa eu ver, T1. Beleza. Montou o nosso sistema em malha fechada, tá? Vamos calcular o erro, tá? O erro vai ser o erro 1, vou chamar de erro 1, né? Porque a gente calculou outro erro. Ele continua lá, 0.9946. Então o erro 1 vai ser 1 mais C chapéu vezes a inversa. Acho que não precisa disso não. Inversa da A chapéu vezes a B chapéu, né? Beleza? Vamos bater o Enter. Olha lá, deu erro 0, ó. Erro 1 igual a 0, tá? Então eliminou o erro de regime permanente. Vamos dar um degrau nesse cara? Degrau step na T1, né? Chamei de T1, novo sistema, né? T1. Então tá aí, ó. O sistema realimentado, né? Controle integral, realimentação de estado, né? Então aqui, ó, né, é o valor final, tá? O erro nulo, né, para degrau. Ele ainda demora um pouco mais a terminar a oscilação aqui. Não sei porque o MATLAB não deixou ir até mais para frente, tá? Então vamos ver característica de pico. É o 10% que a gente quer, né? 9,95. Mais uma vez eu falo que o erro aqui em relação ao cálculo é eu, né, em termos de casa decimal, tá? E settling time é MEI, né? MEI segundo, olha lá, 0,448. Ficou mais próximo ainda, né, do que pede-se no exercício, e ainda com erro nulo, né? Erro nulo para entrada em degrau unitário. Então a gente fez as duas coisas, né? A gente construiu a dinâmica em malha fechada que a gente queria, né? Ou seja, polo dominante de segunda ordem, aí a gente tem controle da ultrapassagem percentual, né?
e tempo de assentamento, se fosse preciso tempo de pico também, a gente teria esse controle do projeto, tá? Se a gente constrói a resposta transitória do jeito que a gente quer, e de quebra, né, o que também é muito importante, erro nulo, né, para entrada integral, ou seja, precisão no controle da variável, né, em questão, a variável que está sendo controlada, né, no sistema em malha fechada, tá? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar. Outra coisa, voltando lá, aqui a gente fez, né, controle variável de fase, depois aqui, ó, esse núcleo, né, do meu sistema aqui foi controle variável de fase, tá? Ele poderia estar representado em qualquer outra representação alternativa, tá, pessoal? Valeria do mesmo jeito, desde que você fizesse aqui, ó, determinante de SI menos A chapéu, tá? Ou você poderia também, igual a gente está acostumado, né, pegar a representação original, por exemplo, em cascata, e converter para uma representação em variável de fase. E aí, nesse caso, você teria ganhos KZ aqui, né? Z1, KZ2, não é isso? KZ2, tá? Tudo Z aqui, tá? E aqui dentro Z também, tá certo? E aí, o que você ia fazer? Você ia chegar nesses ganhos aqui, ó, tá? O KE vai ser a mesma coisa sempre, mas você ia chegar num KZ1, né? KZ1 e num KZ2, tá? KZ2. Aí você ia converter para KX, né? Você ia converter para a representação original. Seria o KX1, X1 e o KX2, tá? Então você ia precisar da matriz P, né? P de controlabilidade, que seria a CMX vezes a CMZ a menos 1, tá? Controlabilidade do sistema original, tá? Qualquer que seja a representação, cascata, por exemplo, tá? Controlabilidade do sistema em variável de fase. Então, aqui a gente está falando do processo, tá? Do processo, sistema em malha aberta, sem a realimentação de estado, tá? Para você chegar na matriz de transformação. E os ganhos KX seria o KZ vezes P a menos 1, tá? Então, você ia pegar esse vetor de ganhos KZ aqui, ó, KZ1, KZ2, multiplicar pela matriz de transformação, você ia chegar no vetor de ganhos KX. Repetindo, o KE você não muda, ele é o mesmo sempre, tá? Porque, olhando para cá, ó, a estrutura da realimentação aqui do controle integral não muda. O que muda é esse miolo amarelo aqui, ó, tá? Esse miolinho amarelo aqui, ó, que aqui está representado em variável de fase, tá? É que mudaria para uma representação qualquer, né? Por exemplo, cascata ou outra representação também no espaço de estado, tá certo? E, consequentemente, os ganhos aqui, ó, da realimentação desses estados, tá? Então, o KE não muda. Os Ks da realimentação de estado é que mudariam, né, através da matriz de transformação aqui, tá certo? Então, é isso, pessoal. Valeu, abração, até a próxima.